Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, né? Então tenho que te cumprimentar em todos esses horários. Bom, meu nome é Leonardo Neto, sou professor de vocês de biologia, né, do segundo ano. Vocês devem ter recebido já uma sequência de aulas, né? Eu prevejo isso, que você deve ter recebido uma sequência de aulas. Então vamos partir do pressuposto que você está é, num capítulo em que você já viu protozoários, você já viu, na verdade você viu o seguinte, você viu reino protista geral, depois você viu protozoários, você viu protozoonoses, certo? A última agenda da semana passada, você recebeu protozoonoses, tudo bem? A gente está começando agora a última parte desse reino protista, que são as algas, tá bom? Então eu vou passar esse meu vídeo agora para um PowerPoint. A minha imagem vai ficar reduzida aqui no cantinho da tela, bem aqui no cantinho da tela, aqui nesse cantinho vai ficar reduzida. E aí a gente vai ficar conversando um pouco. Às vezes minha imagem vai sair para poder você ver melhor o PowerPoint, né? Mas a maior parte do tempo você vai me ver, ou pelo menos a minha voz, o tempo todo. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Então vou começar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Pronto. Você está vendo aí? A apresentação de hoje é essa aí, ok? Vai aparecer agora a minha imagem aqui embaixo, ó. Opa, pronto, tudo bem? A gente vai seguir basicamente nesse contexto aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, o assunto agora é falar sobre reino protista, você já viu isso, e agora algas especificamente, tá? Então, bom, gente, ó, o reino protista ele engloba um grupo muito heterogêneo de seres vivos, né? Algumas pessoas chegam a dizer que os seres vivos o reino protista é a grande lixeira dos seres vivos, aquilo que não se encaixa nos cinco principais reinos, né? Os quatro principais reinos, que é o Monera, o Fungi, o Metafita, que é o Plante, né, que é das plantas, e o Metazoa, que é o dos animais, se não se encaixou em um desses aí, ele é jogado no reino protoctista, tá bom? Então, esse reino, ele vai ser dividido em dois grandes grupos. O reino dos protozoários, e aí dentro dos protozoários, a gente focou muito nas doenças transmitidas, provocadas pelos protozoários, que são chamadas de protozoonoses, e lógico, aquelas que são as algas. E aí, obviamente, né, algas são os ancestrais das plantas. Então, presta bem atenção, porque o próximo capítulo que tiver plantas, né, daqui a 2 capítulos que vai ter plantas, isso vai ser muito importante, porque assim como os protozoários são os ancestrais dos animais, as algas são os ancestrais das plantas. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O reino protista engloba um grupo bastante heterogêneo de seres vivos, incluindo cerca de 40 mil espécies. Pertence ao reino protista as algas unicelulares, as algas pluricelulares e os protozoários. Protozoários já foi, a gente vai falar basicamente hoje só sobre algas uni e pluricelulares, tá bom? Então vamos lá, os aspectos gerais aqui desse grupo, ó. Principais características, coloquei geral dos protistas, tá? A gente já viu isso lá em protozoários, eu vou repetir rapidamente, tá? Então todos são eucariontes, núcleo com membrana, nuclear ou carioteca, citoplasma com todas as organelas celulares, podem ser uni ou pluricelulares, vamos falar sobre algas dos dois tipos, parede celular presente em alguns que podem ser formada por pectina, sílica e celulose. Muito importante isso, tá? Olha para mim aqui, ó. Muito importante. As algas, elas têm parede celular que pode ter essas 3 composições químicas. Lunásio, é uma das 3? Não, podem ser 2 dessas 3, tá? Então, geralmente você vai ter uma parede celulósica, como ele coloca aqui no finalzinho, ó. Bem aqui ele coloca celulose, mas também pode ser por pectina e sílica, você vai ver isso comigo, tá bom? Os protistas pluricelulares não formam tecidos verdadeiros. Olha, se você observar, lá na parte de zoologia, já foi chamado bastante atenção disso. Eu que trabalho também com zoologia com algumas turmas, eu chamo a atenção disso. A principal característica que não coloca os poríferos como animais plenos é porque eles não formam tecidos. Eles têm crescimento embrionário, mas eles não formam tecidos. Pois as algas pluricelulares não são colocadas como plantas exatamente por esse motivo, porque elas não formam tecidos verdadeiros. Tudo bem? Atenção nisso. O habitat deles, a maioria deles é habitat aquático,
né? Algumas podem viver em ambiente úmido, é o caso do lodo. O lodo é um tipo de alga, é uma alga verde. E aí você pode encontrar lodo dentro de uma mangueira, por exemplo. Você pode encontrar quando está chovendo muito, no canto de parede, né? Em alguns pisos pode acumular lodo, piscinas. Mas a rigor, elas são, as algas são de ambiente aquático, eventualmente ambientes úmidos, tá? Tanto de água doce como de água salgada, tá? Quanto à nutrição, em regra, são heterotróficos os protozoários, autotróficos ou autótrofos as algas, tá? E alguns são mixotróficos. O que é isso? Alternam entre uma coisa e outra. Alterna entre a ideia de modo de nutrição autótrofa e modo de nutrição heterótrofa, tá? Alguns são parasitas e habitam fluidos corporais de outros organismos. Esses são protozoários, a gente já falou um pouco sobre isso. Vamos continuar. Bom, todos que fazem, que são autótrofos, são fotossintetizantes. O que vai mudar é o tipo de pigmento. O pigmento que vai fazer a fotossíntese é chamado de clorofila, ok? Mas a clorofila, ela tem a cor verde. Existem outros pigmentos. Existe a feofila, a xantofila, a rodofila, de acordo com o tipo de alga. Se é uma alga vermelha, se é uma alga marrom, se é uma alga amarela, se é uma alga de ouro, né, que ela é mais dourada, e assim vai. Tudo bem? E aí eu posso dividir aqui em dois grandes grupos. Olha só, acompanha comigo. As algas unicelulares. Nós temos aqui principalmente a euglena, nós temos os dinoflagelados, as diatomáceas e as algas douradas. Chama a atenção aqui para os dinoflagelados, tá? Daqui a pouco você vai saber por quê. E as algas pluricelulares, quais são elas? Está aqui do lado de cá, ó, desse lado de cá. Ó. Você tem as algas verdes, as algas pardas, ou também chamadas de algas marrons, e as algas vermelhas. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre elas aqui. Primeira delas aqui, ó. Né, temos as euglenófitas, que é o grupo da euglena. Tá aqui ela, ó. Olha que bonitinha, olha. É uma célulazinha completa, gente. As organelas, núcleo, material genético, tudo flagelo. Olha que interessante. Vamos falar um pouco sobre elas. Bom, elas são dulcícolas. Mas o que significa isso? Vive em água doce. Geralmente água rica em matéria orgânica, mas também matéria inorgânica, tá? Elas apresentam um flagelo. Esse flagelo ele é bem rudimentar, ele não é muito visível, mas em algumas euglenas você pode ver isso bem eficiente. Algumas espécies não são tão visíveis, em outras espécies são bem visíveis, tá? O que mais eu posso falar? Bom, vamos lá. Apresenta uma película envolvendo a membrana celular, que é bastante flexível, então ela tem uma certa maleabilidade. Possui estrutura próxima ao flagelo, que é chamada de estigma, que tem a função de percepção luminosa. Então, eu vou sair dessa tela aqui, eu vou me esconder aqui, tá? Para ficar melhor para você, tá bom? Então a minha imagem vai sumir por enquanto. Ok? A minha imagem vai dar uma sumidinha aqui por enquanto. Pronto. E aí você vai ficar só com a minha voz, tá bom? Fica mais fácil para você se concentrar aqui no PowerPoint. Então vamos lá. Possui estrutura próxima ao flagelo, chamada de estigma, que é responsável pela percepção luminosa. Então vai facilitar o processo de percepção luminosa desse organismo. Perceba, eles não enxergam, eles sabem onde que tem luz e onde que não tem luz. São coisas diferentes. Possui vacúolo contrátil ou pulsátil, que tem a finalidade de fazer o processo de equilíbrio osmótico. Eita, Lunásio, isso é matéria lá do primeiro ano, exatamente. Lembra que as células podem fazer processo passivo e processo ativo? O processo passivo é aquele que entra ou sai da célula sem gastar energia. O processo ativo é o que entra ou sai da célula gastando energia. Alguns protozoários, algumas algas, para poder não ganharem água demais ou não perderem água demais, elas utilizam uma estrutura celular chamada vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, tá? Que vai fazer esse equilíbrio osmótico. Bom, quanto à nutrição, as euglenas são mixotróficas, podem atuar tanto como autótrofos, fazendo matéria orgânica, né, que é a glicose, como heterotróficos, capturando partículas alimentares do meio através de uma pequena abertura na base do flagelo. E aí facilita o processo de captação de alimento, tá?
Como é que é a reprodução desses organismos? Simples, divisão binária. Então não tem muita dificuldade não. Aqui você tem ela detalhadamente, ó. Você consegue ver aqui o estigmazinho, o flagelo, algumas são visíveis, outras não. Tem um flagelo vestigial, ó. Esse aqui você não consegue ver praticamente de jeito nenhum, a não ser com o microscópio. O flagelo maior você consegue ver sem problemas, né? No microscópio óptico, como você consegue ver. Você vê o núcleo com material genético, nucleolo. Você consegue ver cloroplastos. Eita, Lunásio! Então parece muito com uma célula vegetal, não é? Você encontra cloroplasto, pode fazer fotossíntese, exatamente. Você também observa aqui a presença do vacúolo contrátil, ó, que faz esse controle osmótico, eu te falei há pouco tempo atrás, e uma película que envolve a célula na parte mais externa. Tudo bem? Acho que é isso. Tudo que eu podia falar de euglena, das euglenófitas, a gente falou. E o que mais de importante aqui é? Vamos lá para o próximo. Opa! Dinófita, ou também chamados de dinoflagelados. Gente, essas algas aí têm um apelido, elas são chamadas de algas de fogo. Deixa eu aparecer aqui, só para falar com você um pouquinho sobre isso. Olha, preste bem atenção. Em provas de vestibular, de maneira geral, né, que é o seu foco, deve ser o seu foco a partir do primeiro ano, é fazer uma prova de vestibular ao final desses 3 anos, é muito comum cobrarem de você algumas particularidades que envolvam meio ambiente, ecossistema, né? E essas algas, as algas como um todo, são muito importantes porque elas são, na verdade, o grande produtor de matéria orgânica da natureza. São as grandes captadoras de CO2 da atmosfera. Então, quando fala assim, as plantas são o pulmão do mundo. Não, as plantas fazem o processo de reciclagem. As algas é que efetivamente vão fazer esse processo de, digamos assim, respiração terrestre, né? Então elas vão realmente tirar esse gás carbônico em grande quantidade da atmosfera e vão fazer muita matéria orgânica. Às vezes pode acontecer algum tipo de desequilíbrio ambiental. E aí a maré vermelha é um tipo de desequilíbrio ambiental, que nem sempre é provocada pelo homem. Pode ser, mas nem sempre. E aí quando acontece algum desequilíbrio ambiental, que a quantidade de matéria inorgânica fica muito grande e essas algas podem se reproduzir aos montes, aí você vai ter um desequilíbrio e provoca com isso a maré vermelha, tá bom? Vou sair de novo e a gente vai continuar aqui, tá bom? Eu vou chamar a atenção quando chegar lá naquele tópico da maré vermelha. Vamos lá, deixa eu sair daqui rapidinho. Pronto, continuando, ó. As dinófitas, ou dinoflagelados, elas são marinhas, constituem parte importante do fitoplâncton no oceano, né? O fitoplâncton, que são as algas que formam a base da cadeia alimentar dos oceanos, são flageladas, possuem geralmente 2 flagelos, muito parecido com a euglena, só que um deles não é tão atrofiado assim, os 2 são visíveis. Os flagelos localizam-se em sulcos e as algas se movimentam como um peão. Então elas ficam girando, parece um peãozinho, tá? Até o formato, ó, olha aqui, ó. A carapaça, ela é meio esquisitona, dá pra você ver, ó. Tem uma carapaça aqui que envolve a estrutura da célula. Então é bem esquisitona, tá? Continuando. Muitas possuem uma carapaça celulósica que, além de protegê-la, atua como órgão flutuador em mares abertos. Lembra? Por isso que o fitoplâncton, ele é flutuante. Ó, a gente pode dividir os seres vivos que formam a coluna d'água. Eu vou aparecer de novo. Quero olhar para você aqui, para você ter essa noção, não pode esquecer disso. Bom, olha só. Nós podemos dividir as comunidades no ambiente aquático em 3 blocos, tá? Aquelas que flutuam, aquelas que ficam no meio da água e aquelas que ficam no fundo da água. Aquelas que flutuam são chamadas de planctônicos, tá? E aquelas que ficam a meia água, ficam no meio do caminho, são os nectônicos. E aquelas que ficam no fundo dos oceanos, no fundo dos mares, são os bentônicos. Então é plâncton, nécton e bêncton. Então, planctônico, nectônico e bentônico. Tudo bem? E aí, onde é que ficam as algas? Elas ficam na comunidade planctônica. São aquelas que ficam flutuando. E como é que elas conseguem fazer isso? Através de uma carapaça extra, que vai facilitar essa capacidade de flutuabilidade dessas algas. Tá bom? Vou sair de novo. Vou sair daqui. Vamos lá, continuando. Muitos, então já falei sobre isso, né? Possuem a carapaça celulósica, que além de protegê-las, atuam como órgão flutuador em mares abertos. Muitos são endosimbiontes. Mas o que é isso? Vivem em mutualismo no interior de vários invertebrados,
como os corais, águas-vivas, anêmonas do mar, esponjas, etc. E quando isso acontece, essa associação entre algas e organismos animais, porque, veja bem, coral é animal, água-viva é animal, anêmona, esponja, todos são animais. Então, essa associação que é feita com esses invertebrados, esses animais invertebrados, forma uma denominação chamada zooxantela. Então, zooxantela é uma associação de animais e algas, ok? No caso, essas dinófitas, elas têm que tipo de nutrição? Mixotrófica. Você já sabe o que é isso, eu te falei isso lá na euglena, tá? E também são responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas. Olha só, vou chamar a atenção de novo, substâncias tóxicas no oceano, causando a morte de outros organismos. Essa relação é chamada de amensalismo. Lunas, o que é amensalismo, hein? Vamos relembrar, gente. Amensalismo é aquele tipo de relação em que uma espécie libera uma substância que impede o crescimento ou mata a outra espécie. O nome disso é amensalismo, tá? E aí o nome desse fenômeno é chamado de maré vermelha. Vamos continuar. Aqui você consegue ver algumas imagens. Olha a quantidade. Tu consegue imaginar que uma alga unicelular consegue se multiplicar em tamanha quantidade que forma manchas de proporções gigantescas no oceano? Pronto, isso é a maré vermelha. Claro que isso é fruto de um processo, né, gente, de desequilíbrio ambiental. Repito, nem sempre é provocada pelo homem. Geralmente pode estar associado a isso, mas nem sempre. Aí você tem uma aí, tem mais outra aqui, olha só, gigantesca, não é? Então isso é chamado de maré vermelha. E essas algas liberam uma substância tóxica, gente, que contamina e pode matar peixes, contamina alguns crustáceos e alguns moluscos, principalmente aqueles moluscos filtradores, como é o caso dos bivalvia, né, das ostras, os mexilhões, que eles absorvem essa toxina e passam algum tempo com essa toxina no organismo deles. Se você comer e você for alérgico ou tiver alguma alergia à toxina, você pode passar um perrengue muito grande com isso, tá bom? Vamos continuar. Aqui você consegue ver, ó, a dinófita. Coloquei para você ver aqui, ó, que são alguns tipos de dinófita que você está vendo aqui, ó. Algumas espécies, tá? E elas são chamadas de algas de fogo, porque elas têm a coloração avermelhada, né? E essa coloração vai provocar o que a gente chama de maré vermelha, tá? Claro, estamos falando de Oceano Pacífico. Você pode ter visto aí os oceanos que eu te mostrei antes, todos eram da coloração azul, né? Em coloração verde, elas podem tomar uma cor mais mostarda, mais próximo de mostarda. Não necessariamente tem que ser vermelha, tá bom? Continuando, as algas unicelulares do filo Bacillariophyta, ou também chamadas de diatomáceas. Bom, essas algas aí, gente, elas são encontradas principalmente em marés, né, de águas muito frias, regiões mais tropicais, mais temperadas, né, em que a temperatura é mais baixa. São responsáveis por aproximadamente 25% da produtividade primária total da Terra. Olha aí, ó. Onde é que está efetivamente o pulmão do mundo, né? O pulmão da Terra? É aí, nessas algas aí, tá? Muitas possuem parede celular dividida em duas metades, chamadas de frústulas, constituído de sílica. Então você consegue ver aqui, ó, a divisão entre elas, né? Ó, duas divisões aqui que formam as frústulas, essa passagem aí. As carapaças, por serem resistentes à decomposição, se depositam no assoalho dos oceanos, formando, após milênios, uma rocha porosa chamada de diatomito. Se você for relembrar um pouco da geografia, né? Aquela parte de geografia mais física, que fala um pouco sobre crosta terrestre, alguns tipos de rochas, você deve ter ouvido falar de diatomito, que na verdade é uma agregação que pode acontecer por conta desse acúmulo de diatomácea, né? E aí as diatomáceas vão se acumular, vai formar o que a gente conhece como diatomito. Beleza? O que mais, Unásio? Os diatomitos são muito utilizados na indústria para a fabricação de isolantes elétricos, creme dental, porque ele consegue formar uma espécie de lixa, né? Eles são adstringentes, ajudam a limpar o dente. Então é muito usado também filtros e lixas, como eu acabei de falar. Apresenta um pigmento chamado fucoxantina, que é um carotenoide, gente. Carotenoide, Lunas, já ouvi isso em algum lugar. Ano passado, gente,
Os carotenoides são os precursores de algumas vitaminas, principalmente a vitamina A. Lembra disso? Pois é isso. O que vai dar uma coloração marrom, quase laranja, às vezes um pouco dourado para esses organismos aí. A nutrição mixotrófica, tá vendo? Todos até agora são mixotróficos, né? Pode fazer tanto o processo de fotossíntese, que é autotrófico, como os processos heterotróficos. E a reprodução, Lunásio? Simples, por divisão binária ou assexuada, né? Lunásio, pode ser sexuada? Pode. Eventualmente, eles podem fazer uma reprodução sexuada. Como é que eles fazem isso? Podem formar estruturas que a gente vai se chamar de, nós vamos chamar de gametas. Um pouco mais à frente eu vou te mostrar aqui uma alga unicelular e como é que ela faz esse processo de reprodução sexuada. Vai ficar mais fácil, tá? Aguarda um pouco aí que tu vai ver. Vamos continuar. Aqui você consegue ver algumas delas, né? Ó, só para mostrar imagens, né? A coloração, ó, muito bonita delas. Aqui você consegue ver a estrutura da célula, apenas uma estrutura, né? Você consegue ver vacúolo, consegue ver os poros, consegue ver aqui a parte estrutural, ó, como é que ela é de perfil, né? E aqui a parte interna, é mais ou menos assim, um desenho esquemático desse tipo de organismo aí. E eles têm formas variadas, né, gente? Ó, estrelados, arredondados, um que parece um pouco, lembra muito uma esfera com detalhamento de colmeia de abelha, né? Então tem formas muito variadas, são muito bonitas essas algas, tá? O que mais? Vamos falar agora um pouco sobre as algas, acho que é a última das algas unicelulares. É, a última delas, essa do filo Crisófita. São chamadas também de algas douradas. O nome é autossugestivo. Por que algas douradas? Porque elas têm a cor dourada. Onde é que você encontra esses organismos? Geralmente em água salgada, eventualmente em água doce, mas principalmente em água salgada. Quando é água doce, você encontra em estuários, tá? Podem viver isoladas ou formando colônias. Possui um pigmento marrom amarelado, aí já puxa um pouco mais o amarelado, que é uma fucoxantina, muito parecido com o que a gente viu anteriormente, né? Nas crises nas dinófitas. Parede celular formada por sílica, opa, Lunásio, sílica, aquele material bem resistente, exatamente. Podem possuir um ou mais flagelos, né? E a reprodução é por divisão binária ou também sexuada. São todas muito parecidas, daqui a pouco eu vou te mostrar também. O que eu falar para uma, vale praticamente para todas, tá? Você consegue ver o aspecto, ó, flagelo, a estrutura celular, uma colônia, né? Você consegue ver isso muito fácil no microscópio óptico, tá bom? Vamos continuar. E agora vamos entrar nas algas pluricelulares. Lunásio, quais são as algas pluricelulares? Nós temos primeiramente as crisófitas, perdão, as clorófitas, que são as mais comuns aqui no nosso litoral, gente. A maioria das espécies são pluricelulares, habitam ambiente marinho e água doce, não formam tecidos verdadeiros, mas já há divisão de trabalho entre as células. Claro, vai ter uma estrutura que sustenta a planta, uma estrutura que seria o equivalente a uma raiz, o equivalente a um talo, o equivalente a uma folha. Mas não é talo, não é raiz e não é folha, porque eles não têm tecidos, né? Mas tem uma divisão de função. É importante salientar que eles podem viver em mutualismo com fungos, formando os líquens. Então, olha só, já te falei de algumas características importantes. Já te falei que as algas podem viver fazendo uma espécie de comensalismo, pode fazer um amensalismo, pode fazer um mutualismo, e agora você tem um novo mutualismo, que o primeiro mutualismo que eu falei foi zooxantella. Lembrem, agora estou falando dos líquens ou líquenes. É a associação de algas verdes unicelulares com fungos, ok? Outras podem viver no citoplasma de células animais, principalmente de alguns quinidários, de água doce do gênero Hydra, que vai facilitar o processo de formação de zooxantelas. Tudo bem? Tá aqui alguns exemplos. Ó, esse aqui é chamado de alface do mar, muito comum aqui no Ceará, muito comum mesmo, tá? Essa aqui já é menorzinha, ela é microscópica, ela é unicelular. E aqui um outro tipo de alface do mar. Vamos lá, vamos tocar. Bom, as feófitas. Esse nome feo vem de pardo. Onde é que você vai encontrar essas algas? Basicamente em ambientes marinhos, com geralmente águas temperadas ou polares, ou seja, águas muito frias. Coloração marrom, que provém de um pigmento, de novo, olha de novo, a fucoxantina, muito importante, né?
A reprodução pode ser sexuada e assexuada, e é importante salientar que a parede celular é composta por celulose e pelo polissacarídeo algina, que na verdade é uma mucilagem. Essa mucilagina aqui, ela é muito usada na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, na indústria alimentícia. Olha aqui, ó. A algina é utilizada na indústria alimentícia, fabricação de sorvetes e cosméticos, tá? Isso aí é muito, muito importante. Eles têm um papel fundamental nessas indústrias aí, porque ajudam muito no processo de produção de insumos, né, matéria-prima para a fabricação de alguns produtos cosméticos e alimentícios. Aqui você consegue ver algumas que podem ficar gigantescas. Olha o tamanho dessa, gente. Olha que enorme. Olha a outra. Tá, um exemplo muito comum de alga parda é o sargaço. Aqui no Ceará tem, mas existem alguns locais que tem o mar de sargaço. São gigantescas. Essas aqui, ó, são algas que já se soltaram e chegaram até a costa. São colhidas para fazer a exploração, né, tirar um pouco de algina para fazer essa exploração industrial. Beleza? Continuando. A rodófita, essa palavra rodos vem de vermelho, então elas são algas vermelhas. Habitam ambientes marinhos, muito comuns em águas tropicais, aqui também no nosso litoral é muito, muito comum essa aí, tanto quanto aquele primeiro que eu te mostrei, aquela clorófita, que é o alface do mar, essas aqui também são muito comuns, né? As rodófitas aqui no nosso Ceará, no nosso litoral. A coloração marrom, na verdade é um marrom avermelhado, né? Provém do pigmento ficoeritrina, já é um outro pigmento, e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Vale salientar que nesse caso das algas, essas algas vermelhas aí, elas têm uma parede celular feita por celulose e por um polissacarídeo chamado de agar. Agar e carragena. O agar ele é também muito usado em laboratório para a produção de meios de cultura. Na verdade, tanto de fungos, né, quanto de bactérias, mas na verdade, até na indústria alimentícia, o agar também pode ser usado, né? Quando você quer deixar, por exemplo, uma substância um pouco mais viscosa, sair daquela textura muito líquida e ficar um pouco mais viscoso. Então, muito parecido com o que você faz com a gelatina. A gelatina é uma forma de você deixar a substância de líquida para coloidal, ela fica mais espessa. Pois uma das coisas que você pode usar é o agar, certo? Esse agar na indústria farmacêutica, na indústria laboratorial, ele é muito mais forte do que esse agar que você coloca em gelatina. Mas o objetivo é mais ou menos o mesmo, tá bom? O que mais de importante? Vamos falar sobre a reprodução? Vamos lá, então aqui tem que ter bem cuidado, ó. Reprodução assexuada, muito simples, né? Você tem uma célula, se divide em duas e você vai ter a divisão binária, tá? Divisão binária, por exemplo, de uma euglenophita e divisão binária de uma diatomácea. Muito simples. A assexuada é moleza. A reprodução sexuada, eu quero que você preste bem atenção. Existem 3 tipos de reprodução assexuada, tá? A primeira delas é chamada de haplobionte, essa aqui. A segunda é a diplobionte. E a terceira é a haplodiplobionte. Não é difícil, só requer o seu conhecimento de divisão celular, tá? Principalmente a meiose. Como é que funciona? Existem algas que podem ser diploides e algas que podem ser haploides. E quando eu falo podem ser diploides ou haploides, estou falando de adulto. O adulto é diploide ou o adulto é haploide. No nosso caso, seres humanos, todos os seres humanos são o quê? Na forma adulta, diploides. Pronto. Só que existem algas que podem ser haplo e diplo. Vamos imaginar que você tenha uma alga haploide. Está aqui, ó, uma alga haploide do sexo feminino e uma alga haploide do sexo masculino. O que acontece? Essas duas algas vão se juntar, vão fazer uma fusão. Não é fecundação, tá? Porque não é um gameta que é feito, é a própria célula. Então o que acontece aqui é uma fusão. Nessa fusão vai formar um zigoto. Esse zigoto ele é 2N. Imediatamente esse zigoto ele faz a meiose. E você sabe que na meiose tem aquele processo de crossing over, lembra? De variabilidade genética. Você não pode esquecer disso. E é só para isso que elas fazem esse processo, de juntar, fazem o zigoto, fazem meiose, e imediatamente na meiose vão sair células o quê? Haploides. Pronto, essa célula haploide vai se desenvolver e vai dar origem a uma a uma alga adulta haploide. Quando essa alga adulta haploide se desenvolve, ela vai formar, a própria célula vai formar o gameta. Ela não produz gameta.
ela mesma é o gameta. Por isso que eu não vou chamar de fecundação, eu vou chamar de fusão. E aí vai juntar e vai fechar o ciclo. Então, ó, a meiose ocorre no zigoto, vamos ler aqui, ó. A meiose ocorre no zigoto, produzindo células haploides. O organismo adulto é haploide, tá vendo, ó? Que por mitose produz gametas também haploides. E esses gametas, veja bem, ele pode fazer gameta por divisão binária, então é a própria célula. Por isso que eu chamo de fusão, beleza? E a meiose zigótica, ó, a meiose ocorre no zigoto, formando adultos N. Beleza? Então essa é a forma de reprodução sexuada haplobionte. A forma diplobionte. Os organismos adultos são diploides. Então, ó, o organismo adulto é diploide, que por meiose, aí sim, ó, ele vai produzir gametas. Tá vendo, ó? Nesse caso aqui, eu posso chamar essa fusão de quê? De fecundação. Ok? A fusão, eu posso chamar isso aqui de fecundação. Então, olha só a grande diferença, ó. O organismo adulto é diploide, 2N, que por meiose gamética origina gametas N. Os gametas se unem através da fecundação, tá vendo? Ó? Olha como o nome já mudou, ó. Fecundação, e surge o zigoto, que através de sucessivas mitoses origina o indivíduo adulto. Vamos para o esquema? Ó, tem um indivíduo aqui que é, olha para cá, presta atenção, um esqueminha aqui interessante, ó. Tem um indivíduo aqui que é adulto diploide, vou começar daqui, ó, adulto diploide, ele vai fazer meiose. Dessa meiose, ele vai fazer gameta. Se ele for masculino, o gameta é masculino. Se ele for feminino, o gameta vai ser feminino. Vai haver aqui a junção dos gametas, que são haploides, através da fecundação. Essa fecundação vai formar um zigoto, que é 2N. Esse zigoto vai crescer e vai formar um adulto diploide. Isso parece com qual reprodução? Com a nossa. Né? Tem um indivíduo, ser humano, diploide. Ele, por meiose, faz gametas. Aqui seria o masculino, aqui seria o feminino, homem e mulher, macho e fêmea. Vai haver a fecundação, a fusão dos núcleos, a anfimixia, cariogamia ou fecundação, vai formar o zigoto, que vai fazer mitose, vai crescer e vai formar um adulto diploide. Tá vendo? Ó? A nossa. Perfeito, lindo, fofitíssimo. Ok? Só que tem um outro que é um pouco mais complicado. Qual é, Lunásio? É a chamada de reprodução haplodiplobionte. Se você já entendeu a lógica do que eu estou te falando aqui, haplobionte, um pouco de haploide, aquele ciclo haplobionte, diplobionte, um pouco do ciclo diplobionte, é a junção dos dois. Então você vai ter as duas coisas ao mesmo tempo no ciclo de reprodução desse organismo. Então, ó, antes de ler aqui, eu quero que você entenda. Acompanha comigo aqui embaixo, tá bom? Ó, vamos começar daqui, ó, do mesmo ponto. Adultos diploides, 2N. Eles fazem meiose. Só que nessa meiose deveria formar o quê? Gametas, certo? Só que não formam gametas, eles formam esporos. É o nome que você dá para essa estrutura aqui, esporos. Esses esporos, eles vão se desenvolver, vão crescer. Em vez de ser gameta, eles vão formar um indivíduo. Então, o indivíduo diploide faz meiose e vai formar um esporo. Esse esporo vai se desenvolver e vai formar um indivíduo haploide. Esse indivíduo haploide vai fazer mitose. E nessa mitose ele faz gameta. E esse gameta pode ser masculino para o indivíduo masculino e pode ser feminino para o indivíduo feminino. Gameta mesmo. Aí esses gametas vão se juntar através de uma fecundação, vão formar um zigoto, esse zigoto se desenvolve e vai dar origem de novo a um adulto diploide. Eita, Lunásio, meu Deus do céu, é muito complicado. Deixa eu olhar para você, deixa. Olhar para sua cara aqui um pouquinho. Olha para cá. Presta atenção. A primeira, o ciclo haplobionte, ele é simples, não tem dificuldade. O indivíduo adulto é haploide. Ele vai fazer fecundação, vai juntar e formar um indivíduo diploide, que por sua vez faz meiose e vai formar novos indivíduos, que são também haploides. Pronto. A diplobionte é igual a nossa.
tranquilo, o indivíduo 2N faz gameta, esse gameta fecunda e volta a formar o indivíduo 2N. Nesse aqui, existe uma alternância de gerações. Vai ter uma geração de organismo que é diploide e vai ter uma geração de organismo que é haploide. Mas então, peraí, o indivíduo diploide vai fazer meiose, vai fazer esporo e vai fazer o indivíduo haploide, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Esse indivíduo haploide vai crescer, vai virar um indivíduo haploide adulto. Esse adulto haploide, por sua vez, vai fazer gametas. E esses gametas é que efetivamente vão fecundar para voltar a formar um indivíduo diploide. Por isso que tem uma alternância. Ó. Uma hora você tem um indivíduo que é diploide, outra hora você tem que ter um indivíduo que é haploide. Muito cuidado com isso, tá? A gente vai fazer aqui de novo, mais uma vez, para você poder enxergar isso em organismos, tá bom? Vou sair aqui. Vou tirar aqui minha imagem. Pronto. Vamos continuar? Vamos ler aqui, ó. A meiose ocorre no adulto diploide, 2N, formando esporos N. Os esporos crescem, originando o organismo adulto haploide, N. O adulto haploide, por mitose, olha só, mitose, forma os gametas, que são N. Tipo de reprodução de todas as plantas. Por isso que eu estou frisando tanto isso com você. A gente vai ter que entender isso, porque nas plantas, todas elas fazem esse tipo de reprodução. Na maioria dos fungos e em muitas algas isso aí acontece. Então, bem atenção nisso, tá bom? Bem atenção. Tá aqui, ó, o aviso. Meiose espórica. A meiose ocorre no indivíduo adulto, 2N, originando esporos. Beleza? Olha aqui um exemplo, ó. Reprodução sexuada de uma clamidomonas. Então tá aqui, ó. Indivíduos que são haploides, eles se juntam, ó. É chamado de união sexual. Vai haver uma fusão. Por isso que eu falei para vocês, dei bem ênfase nisso. Fusão, não é fecundação. Existe uma fusão citoplasmática. Nessa fusão, vai formar um indivíduo que tem 2N cromossomos. Então, os núcleos vão se fundir, como os núcleos eram haploides, vai formar um indivíduo zigoto, que é 2N. Esse zigoto vai fazer meiose, ao símbolo da meiose, R, exclamação, vai fazer 4 células, essas células se partem e vão formar indivíduos adultos haploides, ó, que são organismos jovens haploides, que vão formar indivíduos adultos haploides. Nasil, qual é o objetivo de fazer essa reprodução aí? Apenas ter variabilidade genética, porque aqui na meiose, ó, não esquece que acontece o processo de crossing over, aquela troca de material genético. Então vai haver pequena, mas vai sim ter troca de material genético, uma mistura de material genético, ok? Aí, ó, as informações, depois você dá uma olhadinha de adulto e tal, tá? Cuidado com isso aí. Bom, o que mais? Aqui um outro ciclo, já um pouco mais complexo. Vamos analisar aqui, ó. Vou só me organizar aqui com vocês. Ó, você vai ter esporófito diploide. Esse esporófito, ele deu um exemplo, ó, são 26 cromossomos. Aí esse esporófito vai fazer meiose. Quando ele faz meiose, ele libera esporos haploides. Esses esporos haploides vão ter quantos cromossomos? 13. Tá vendo aqui, ó? E aí eles vão se desenvolver e vão formar dois organismos diferentes, duas algas diferentes. Uma alga que eu vou chamar de alga macho, por exemplo, e uma alga que eu vou chamar de alga fêmea, só por questão de compreensão. E aí essa alga aqui, que é pluricelular, vai se desenvolver, vai fazer gametas através de mitose. Essa aqui também, ó, vai se desenvolver, vai fazer gametas através de mitose. Esses gametas vão fazer uma, olha só como o nome mudou, fecundação. E essa fecundação vai formar um zigoto. Esse zigoto vai voltar a ter 26 cromossomos, que vai crescer e voltar a ser uma planta diploide. Foi? Beleza? Pronto, as informações estão aí, ó. Só você dar uma lida depois com calma. Ok? Tem duas fases. Aqui uma repetição, a gente já falou um pouco sobre isso. A mesma lógica, tá? Que você vai ver. Só você dar uma olhadinha com calma. Só para ficar falar de novo, não adianta. Tá? Olha com calma aí, você vai conseguir identificar isso depois. Ok? Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver se acabou. Aqui as informações, ó. Para você dar uma lida.
Bom, gente, é isso aí. Valeu. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês com olhando para vocês, não é? Isso é importante. Pronto. Queridos, espero que tenha ajudado vocês nessa fase. Estudem. Você vai receber uma agenda com as questões que você pode fazer do capítulo, tá? Dá uma olhadinha, resolve. Se tiver alguma dúvida, posta no grupo para discutir com o grupo de vocês. Se tiver acesso a mim, se você for meu aluno, né, aluno do Lunásio, você pode mandar um WhatsApp direto para mim. Ou então, se você não tiver, pergunta para alguém que me conheça, o coordenador, o supervisor, que com certeza eles te mantêm em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Bons estudos, um abraço enorme para todos vocês no segundo ano, tá? E que vocês possam, que a gente possa, né, nós possamos voltar para a sala de aula o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.